Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bem-vindos a mais este momento bendito, onde procuramos a luz do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que a paz e o amor de Jesus Cristo os envolva a todos. Hoje vamos falar da parábola dos trabalhadores da vinha, que está em Mateus capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 1. Assim vamos iniciar a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus. Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre de todos os momentos, possa embalar nossos corações, que sintamos essa alegria cristã, que deve pulsar no coração de todo aquele que se filia ao Evangelho de Jesus. E é com esse intuito que nos unimos como irmãos, todos aprendizes, para que juntos, de mãos dadas, gravitando em torno da figura de Jesus, da figura de Kardec e dessa doutrina bendita que ele nos legou, possamos buscar mais elementos de renovação, estímulo e ânimo para trilharmos, cada um de nós, a jornada que nos cabe trilhar, com os desafios que a vida propõe e proporá a cada um de nós, que aos poucos nos depure e purifica. Assim rogamos ao Mestre querido e aos seus benfeitores espíritos que nos sustente na caminhada. Assim, Mestre querido, nos envolva em vossos eflúvios de amor e fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, vendo outros que permaneciam na praça, desocupados, disse-lhes: Ide, também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Ele ainda saiu na 6ª e na 9ª horas do dia e fez a mesma coisa. E saindo pela 10ª hora, encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: Por que permaneceis aí ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós à minha vinha. Chegando à tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que só tinham vindo à vinha pela 10ª hora, aproximando-se, receberam 1 denário cada um. Vindo por sua vez os que tinham sido os primeiros contratados, acreditaram que se lhes dariam mais, mas não receberam mais que 1 denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos só trabalharam 1 hora, e tu lhes paga o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, por resposta, disse a um deles: Amigo, eu não te fiz injustiça. Não combinaste comigo 1 denário por tua jornada? Toma o que é teu e vai. De minha parte, quero dar a este último tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que eu quero? Ou teu olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Que assim seja. Na época de Jesus, 3 componentes eram essenciais na mesa de qualquer camponês: o trigo, que gerava o pão,
o peixe, que era fonte de proteína, alimento animal mais barato, porque o rebanho só era sacrificado em ocasião mais especiais, sobretudo em famílias pobres, e o vinho, que representava uma bebida muito importante e que estava na mesa de todos. A vinha representa aquela cultura essencial da sociedade, mas também alguns ecos da literatura do Velho Testamento. E também no Velho Testamento, Deus é comparado ao Senhor de uma grande vinha, e o trabalho realizado pela providência divina nos corações e no mundo é comparado ao trabalho que é feito na vinha. Desde o plantio da uva ao cuidado da sua correção, com a direção dos ramos, ao tipo de nutriente que recebe, ao clima, à quantidade de água, ao processo de colheita e, sobretudo, ao esmagamento da uva no lagar onde ela era pisada, depois levada para os barris onde sofria o processo de fermentação, até a produção do vinho, que era levada à mesa de todos. Esse processo, desde o plantio até a fermentação da uva e fabricação do vinho, representa o aspecto da ação de Deus no mundo e da ação de Deus nos corações. Assim, interpretando a parábola à luz da doutrina espírita, aprendemos no Livro dos Espíritos através de uma cepa, de um galho de uva, que os espíritos pediram para Kardec que fosse desenhar naquele prefácio, que o galho da uva representava o trabalhador no seu processo de ascensão espiritual e o trabalho do Criador com relação às criaturas. Aqui a uva, o bago, representando o corpo, e o líquido extraído, o vinho, representando o espírito, o que nos revela que sem sacrifícios, sem a dor, não há aprendizado, não há experiência, não há aprimoramento. Dessa forma, essa parábola nos ressalta a importância desse tema, vinha. Em toda a literatura bíblica, no Velho Testamento, Deus já havia sido comparado ao cultivador de uma grande vinha, e o processo de regeneração do mundo ao trabalho que era realizado nessa vinha. O vinho representa a essência espiritual, enquanto todo o bago da uva, as folhas, a folhagem, o processo de cultivo com a vida física, que nos coloca em uma condição de luta, de dificuldade, de desafios e até mesmo de intensa dor e de sofrimentos, para que possamos extrair a essência espiritual das situações e de nós mesmos. Outro aspecto que nos chama a atenção nessa parábola é a divisão em horas. Sabemos que, ao tempo de Jesus, grandes agricultores contratavam cultivadores e pessoas que trabalhavam em colheitas em turnos horários. O dia era dividido em 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Aqui, no caso, nas 12 horas de luz, era feito o trabalho de cultivo, especialmente de colheita. Essa estrutura de trabalho diário, remunerado por hora, é muito comum até hoje na agricultura moderna, mas sobretudo na época de Jesus. E ele tem algum eco na literatura profética do Velho Testamento. No Velho Testamento, a própria evolução da Terra, o desenvolvimento ou a regeneração espiritual do mundo é comparado a um trabalho diário, a um dia de trabalho. Por isso, não é muito incomum ouvirmos dos profetas a expressão o dia do Senhor ou as horas proféticas, como representando momentos muito específicos de um grande ciclo. Jesus compara o reino dos céus a esse trabalho na vinha, mas chama a atenção à divisão das horas
e aos trabalhadores que são chamados por turnos, especialmente aqueles que foram convidados para a última hora. E dando atenção a esse detalhe, compreendemos que Deus está sim regenerando o mundo, está sim regenerando o coração de cada um de nós. Mas isso não se faz de um momento para o outro. Isso reclama muitas horas, muitos ciclos evolutivos, alguns durando milhares de anos, sem os quais não é possível atingir os fins, que é o vinho da espiritualidade, que será extraído tanto da terra quanto de cada um de nós. Então, atentando a esse elemento das horas e na importância do trabalho realizado em cada hora específica, porque cada hora tinha um propósito, em cada hora era desenvolvida uma atividade especial. Quanto ao processo de chamada desses trabalhadores, Jesus destaca nessa parábola que alguns servos não foram assalariados e passaram o dia à espera de alguém que os contratasse. Na última hora, foram então chamados, talvez para os processos de finalização da colheita da uva ou do preparo do vinho, e foram remunerados de forma idêntica àqueles que já estavam trabalhando desde o início do dia. E Jesus encerra com uma frase enigmática: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Como compara a vinha ao reino dos céus e compara o trabalho na vinha à ação providencial de Deus na condução espiritual dos seus filhos, podemos dizer que há uma divisão moderna de gestão. O trabalho é valorizado não pela quantidade, mas pela qualidade. É óbvio que ninguém poderia realizar o trabalho da última hora se não fosse o trabalho realizado por todos os outros que os antecederam. Mas é importante salientar também que sem a última providência tomada por todos esses trabalhadores da última hora, não haveria o vinho sobre a mesa. Então Jesus destaca que nos processos de espiritualização tanto da terra como dos indivíduos, é preciso ficar atento ao momento final, ao momento da conclusão. Muito se perde nos últimos momentos. Às vezes as criaturas desenvolvem um trabalho longo, de muitas vidas, mas não conseguem concluir, sem dar o fechamento, não conseguem passar para a próxima fase, porque ficam desatentas ao momento final, que muitas vezes é um momento doloroso, porque todo o trabalho da vinha se conclui no momento que a uva é pisada no lagar. Assim se passa com a criatura quando o trabalho é concluído ao encontrar a dor, porque a dor e o sofrimento farão a conclusão de toda a obra. Por essa razão não se estranha de ver o mundo com as guerras, com a corrupção, os desafios na política, economia e em todas as áreas. Estamos num momento muito especial em que a uva está sendo pisada com toda força para que produza o vinho. Todo o trabalho dos missionários que se precederam foram visando este momento especial. É preciso então manter a confiança e, sob as forças da provação, dos desafios e da dor, entender que de nós sairá um líquido precioso, a nossa espiritualização e a espiritualização do próprio mundo. Em pensamentos elevados, ao Pai Eterno e ao Mestre Jesus, agradeçamos. Essa é uma prece de Emmanuel por Chico Xavier. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis
pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.